Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Em vários momentos do jogo, ele dá o passe, mas a jogada está acontecendo ali no setor dele, né, no segundo lance, no segundo gol. E o Gerson, eu sempre observo o quanto ele pesa de forma positiva para o jogo do Rafinha. Ele dá uma cobertura para o Rafinha, ele dá sustentação para o Rafinha aparecer na área. Ele quase joga muitas vezes, ele abdica do passe para fazer uma cobertura no Rafinha. Então, acho que também passa por ali um pouco esse entendimento do Jorge Jesus com essa alteração, dessa forma mais técnica. Eu acho que quando a gente fala do padrão do Flamengo, é interessante a gente falar que em algum momento o time também vai jogar mal e o adversário vai jogar bem. A gente viu isso acontecer com o Liverpool, né, nessa campanha do título inglês. Arrebentou ali no primeiro turno e depois você tem uma queda normal e o Casa foi muito feliz, né, com essa questão toda psicológica que envolve para o lado do time que é tido como o pior e, de certa forma, também tem um reflexo no time que é melhor, porque o jogador tem ali na cabeça dele que a qualquer momento ele vai resolver o jogo, porque ele é tão bom, o time dele é tão bom, é tudo tão favorável a ele. Um pouco, né? E aí acontece um relaxamento. Não estou falando que foi o caso do Flamengo, mas olhando dos dois pontos de vista, dos dois times, acho que tem um pouco de interferência dos dois lados. Rafa, fica claro pra gente que o Flamengo é um time muito forte, mostrou tudo isso no desempenho, enfim, da última temporada, nessa temporada. Mas acho que vale o destaque também para o trabalho do Odair Hellmann e um Fluminense que com menos recursos conseguiu enfrentar com duras penas ali o Flamengo, né? E, enfim, vence a primeira etapa e agora perde esse jogo. Qual a expectativa para o jogo 2 da final? O que dá para a gente tirar desse trabalho do Odair que está sendo muito legal para o torcedor do Fluminense acompanhar? De cara, a ideia de que a ausência do Gabigol é um bom assunto, né? Um bom ponto para o Fluminense para a disputa do segundo jogo. A gente ainda tem que ver a questão do retorno do Bruno Henrique, mas de qualquer forma o Pedro é um baita atacante e vai ser um dos jogadores a compor, né, essa dupla ofensiva do Flamengo. Eu acho o trabalho do Odair bem consistente e tinha chamado muita atenção e está ligado diretamente a um retorno, né, de supetão, um retorno muito próximo dos jogos, o princípio dos treinamentos no Fluminense, né, os treinamentos presenciais, aquilo que a gente falava dos 8 dias, a equipe que não fez gols nas partidas anteriores à final da Taça Rio, e mesmo assim chegou à decisão. O Fluminense, nesses dois jogos, que tem um ar de superação, né, contra uma equipe superior, conseguiu fazer jogos muito próximos do que eram as partidas, né, o nível de concentração, enfim, pré-pandemia. Eu acho que esse era o caminho que o Odair tinha que tentar retomar. Ele tateou um pouco em busca de opções que deixassem o meio de campo dele mais vivo, né, e o Dodge apareceu como esse jogador para fazer dupla com o Iago Felipe. Em vários momentos o Iago também protegendo o próprio Gilberto no lado direito, invertendo em alguns momentos com o Nenê, que vem bastante por dentro. Hoje ele foi, e a Ana citou isso, né, desenhou todo o escape do Fluminense para o lado esquerdo, né, que o Marcos Paulo não é nem um jogador tão veloz, e a gente cita o Wellington Silva, que foi afastado por ter testado positivo, e o Evanilson caindo muito pelo setor, né. Subidas do Egídio, Marcos Paulo pelo setor, Evanilson bem torto para cá e o Nenê vindo por dentro, né? Então ele baseou bastante o jogo em cima desse corredor do Rafinha. A ausência do Gerson contribui para uma dificuldade maior do Flamengo se proteger por ali. E o Fluminense realmente conseguiu fazer uma boa partida, um segundo tempo até bem superior ao que se imaginava e ao que seria um jogo normal, né, contra uma equipe tão qualificada como o Flamengo. A questão do ambiente, ela é muito importante, né? Ela se faz presente nesse momento. O Fluminense tem mais estabilidade para trabalhar, né? No Flamengo a gente está falando do vai, não vai do Jesus, muita especulação, e acho que isso derruba. O Flamengo tem um pilar em cima do ambiente do jogo, o seu torcedor, a forma como há a interação. Acho que o próprio Gabigol é um exemplo bem forte sobre isso, né? Como ele tem uma interação com o torcedor que influencia até no que é o seu desempenho dentro dos jogos, e o estádio vazio é um baque nesse sentido. O Flamengo perde muito da sua força
com o Maracanã sem torcida. E aqui não estou dizendo que não aconteça o mesmo pelo lado do Fluminense. O Fluminense tem outros motivos para se sentir motivado dentro de um jogo como esse. O Flamengo parece empacar um pouco mais nesse aspecto. E a questão da cobrança constante do Jorge Jesus, da sua comissão técnica, em cima dessa concentração, da intensidade que se traduz num time focado 100% dentro dos jogos. E isso se perdeu um pouco. Na decisão da Taça Rio, e ali há também um baque, uma quebra na confiança, porque houve um empate, mas o título ficou com o rival, e acho que o time hoje já entrou novamente num aspecto muito próximo. É óbvio que o Jesus não se posicionou ainda, é óbvio que ele deve esperar a definição na quarta-feira do Campeonato Carioca para qualquer que seja o caminho dele, não estou especulando nada aqui, mas os jogadores sabem, os jogadores acompanham, há um debate grande nesse aspecto, e isso tira, sim, o foco, e acho que pode estar comprometendo, não só isso, né? É esse somatório, a questão do ambiente diferente, uma preparação muito longa, um número restrito de jogos, uma indefinição de calendário, tudo isso influencia para uma equipe que tinha objetivos muito parrudos, né, para a temporada. E acho que isso pode estar pesando nesse momento para o Flamengo, e principalmente a indefinição com relação ao seu comandante, ao seu treinador, eu acho que tem uma relevância considerável nesse aspecto. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Jorge Jesus. E só um detalhe, a torcida do Fluminense, que hoje detinha o mando de campo, fez uma homenagem legal para o time, montou um mosaico bacana no estilo daquilo que a gente tem visto bastante nos jogos na Europa. O técnico Odair Hellmann acaba de falar, vamos ouvir o que ele disse, ainda não sei se ele se pronunciou sobre a treta, sobre a confusão, mas sobre o jogo de agora a pouco. Fala, Odair. Todo mundo perguntando aqui, Odair, o que aconteceu nesse final de jogo ali, que estava mais nervoso, falando, pouco acréscimo também, né, Odair? Da outra vez eles comentaram a respeito dos 3 minutos, né? Praticamente 10 substituições, teve 3 minutos no outro jogo e 3 agora. E eu fui só comentar isso a respeito dos minutos, mas aí houve um desrespeito do membro da comissão técnica do Flamengo. E da mesma forma que o Diego, que os jogadores me pediram, né, para que a gente tenha calma, para que a gente tenha respeito, eu falei para ele que ele ia me respeitar, ia respeitar o Fluminense e ele não ia falar o que ele falou. Só isso. Então, segue, ficou dentro do campo e da próxima vez que ele tenha respeito, porque senão não fica bacana para o esporte e para o grande jogo que foi, né? Então, só isso. E quarta-feira tem mais um jogo, né? Mais um Fla-Flu, aí decisão final aí do Campeonato Carioca. O Fluminense mostrou uma superioridade nesse segundo tempo. E é isso que você vai pedir para a próxima quarta? Na minha opinião, modesta opinião, o Fluminense mostrou superioridade nos 2 tempos. E o Fluminense tomou 2 gols quando estava melhor no jogo nos 2 tempos. Criamos mais oportunidades que o Flamengo. E eles conseguiram fazer o gol da vitória num contra-ataque, numa bola parada nossa, que a gente acabou não matando a jogada. E eles têm muita qualidade e você não pode dar nenhum tipo de oportunidade, mas se tivesse um resultado justo, é que futebol você tem que botar a bola para dentro. Como a gente não colocou mais que o adversário, então eles estão com a vitória. Mas na justiça do jogo, né, na visualização, pelo menos minha, e respeito quem tiver uma visão diferente. Na minha, o jogo no mínimo era para ser empate, ou se tivesse que sair algum vitorioso seria nós, pela produção, pela parte ofensiva que tivemos, pelo número de oportunidades que tivemos. Até os 30 minutos do segundo tempo a gente criou muitas oportunidades, muitas situações de gol, só que não convertemos. E aí o futebol ele dá essas oportunidades para que você tenha menos chances de gol e seja mais efetivo. O que mostra que a gente está fazendo um grande campeonato, está fazendo uma grande final. Eu quero parabenizar os jogadores pela postura, pela qualidade, pelo empenho. Não é fácil a gente estar fazendo essa sequência, mas o que eles estão produzindo em termos físicos é excepcional. E a cada jogo a gente vem melhorando a parte tática, a parte técnica, porque eu falo isso o tempo todo sobre trabalho, sobre progressão, né, sobre tempo. E a final está em aberto, que nós possamos agora recuperar, porque vai ser mais difícil para nós o próximo jogo pela condição física, mas que nós possamos conseguir recuperá-los e a gente nós vamos buscar fazer mais do que a gente fez nesses 2 jogos para que a gente consiga o título para o nosso torcedor. O Odair Hellmann já mais tranquilo explicando, a gente estava avaliando aqui as imagens, fazendo a nossa própria investigação, não vou pôr lenha na fogueira, mas me pareceu que o João de Deus estava ali no meio, não sei quem é, foi com ele, né, com o Odair, né, a confusão foi com ele mesmo. Casão, você concorda com essa declaração do Odair? O Fluminense foi superior nos 2 tempos
E queria que você falasse um pouco sobre o Pedro, que você conhece bem demais a posição e aproveita cada minuto que ele tem em campo. Em relação ao Pedro, desde quando ele surgiu no Fluminense, ele já mostrou qualidades de um grande centroavante. Ele consegue... Olha só que golaço. Tapa só na bola, na saída do goleiro. Ele aproveita as oportunidades que ele tem um ótimo posicionamento, bate muito bem na bola, cabeceia muito bem, está sempre checando se o goleiro vai soltar a bola ou não. É um jogador, é um centroavante. Teve aquele problema com o joelho, né? Que deixou ele parado muito tempo, mas é um problema que todo centroavante tem, e aquele problema eu tive nos dois joelhos. Então, ele voltou muito bem como ele estava antes, mais experiente, a cada tempo ele vai ficando mais experiente. Eu acho que ele é um ótimo centroavante. Em relação ao jogo, eu achei o Fluminense muito bem na partida, principalmente no segundo tempo. E quando o Dair fala que tomaram os dois gols, eles tomaram no melhor momento, ele tem razão, mas também, assim, o segundo gol, o Flamengo tem um contra-ataque muito rápido que pegou a defesa do Fluminense desorganizada, né? E do outro lado, o Flamengo se organiza muito mais rápido, até porque tem um elenco melhor, tem uns jogadores melhores, são os mesmos jogadores do ano passado, o entrosamento é melhor, então teve várias jogadas de contra-ataque para o Fluminense, que o Fluminense pegava a defesa do Flamengo totalmente postada ali, né? Eles atacavam e voltam. No segundo gol do Flamengo, o time do Fluminense não conseguiu se recompor. E aí o Flamengo foi muito mais rápido e conseguiu o gol. Exatamente na hora que o Fluminense estava melhor. Mas isso faz parte do jogo, né? Não tem como... não, a gente estava melhor, tomamos o gol. Beleza, você pode estar pior e fazer o gol. Você pode estar bem e tomar 2 gols. Você pode jogar pra caramba o jogo e tomar de 4, sabe? A questão do futebol, ela oferece todas essas alternativas dentro do campo, né? Não significa muita coisa você estar melhor que o adversário. Significa que você tem um bom time, o time rendeu e o adversário venceu por 2-1. Podia ser o contrário. O futebol é dessa maneira. Não dá muito para analisar ou para jogar uma justificativa. Eu sei que ele não justificou, mas fica parecendo uma justificativa, né? Nós tomamos o gol no melhor momento do time. Beleza. Acontece, vocês fazem gol também no pior momento. Então eu acho que o jogo foi muito equilibrado, o Fluminense foi melhor, na minha opinião. Poderia ter saído com empate ou com a vitória, talvez o 2-1 Fluminense ficaria mais justo pelo rendimento dos dois times, mas o empate também eu acho que seria o resultado melhor. O Casão falou do Pedro e a gente não cansa de ver, de novo, o tapa, tranquilidade. Ele está com 6 gols, 2 assistências em 14 jogos. Legal até a gente lembrar que vários desses jogos ele entrou um pouquinho só nessa passagem no Fla, né? Começava, ele entrava no fim do jogo, enfim. Queria que você comentasse a participação do Evanilson no Flu, que tem um ataque menos poderoso a princípio do que o do Fla, né? Teria supostamente mais dificuldades para chegar ao gol e tem os mesmos 6 gols em 14 jogos e gols importantes como o de hoje, né? E se você fizer um paralelo entre os dois, eles não são tão badalados nos times, nos respectivos times, né? Sim. O badalado do Flamengo é o Gabriel Gabigol, e o do Fluminense agora é o Fred, né? Não estou comparando histórico nada dos jogadores, mas eles são o que tem menos badalação entre os dois, né? Sim. E são super discretos e efetivos. Eu estava levantando os números do Evanilson, né? Junto com o nosso editor, o Thiago Gurjão, e realmente ele é um jogador que corresponde muito. E ele dá uma alternativa. A gente falou sobre isso aqui na quarta-feira, né? Sobre o Fred, né? Sobre o Odair ter de novo o desafio de um jogador... Fazer ele render. Exato, já com uma certa idade, um ídolo. E enquanto isso, um cara que um jogador de 20 anos aparece ali para dar uma alternativa de um jogo com mais velocidade no ataque, sem essa pressão dessa resposta que o Fred tem que dar. Eu acho que isso contribui para que ele jogue com a cabeça tranquila e consiga desempenhar como ele tem conseguido, porque se fala muito pouco do Evanilson e vai se falar muito mais do Fred. Mas a alternativa hoje mais interessante do ataque do Fluminense é com essa formação. Né? E o Fred certamente está vendo o jogo, torcendo de olho. Só um detalhe. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.